Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus por cada um de vocês. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa semana, por esse mês abençoado que logo já teremos aqui, 12 e 13 de março, MGA, 25 anos em graça. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste nossas ofensas, nossas dívidas, nossos pecados, e também fomos ensinados a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que pode nos livrar, dando-nos o escape, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para sempre. Amém. Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, nos congregamos como igreja, recebemos a graça e o apostolado, e eu oro para que a tua graça seja revelada aos teus filhos, aos que vão me ouvir e me assistir nesse momento, aos que estão ao vivo, online, em toda a terra, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu oro pelos que estão aqui presencialmente em Santo André, para que a tua palavra seja revelada plenamente, para que o teu Espírito Santo nos dê o perfeito entendimento da tua palavra, e assim ela não voltará para o Senhor vazia. Eu creio, por isso eu falo, que a tua graça corra, que a tua palavra corra por todo o Brasil, por toda a terra, para a tua glória, em nome de Jesus, para que teus filhos, para que a tua igreja, para que os teus escolhidos recebam o perfeito entendimento da graça e do apostolado. É a minha oração que eu faço para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Maravilha. Glória a Deus por cada um que está aqui. Pode se assentar. Graça e paz a você aí nos grupos MGAs. Todos os grupos MGAs. Graça e paz a você que está em algum grupo MGA de WhatsApp. Graça e paz a você que está ao vivo aí pelo YouTube. Graça e paz a você que está aí pelo Facebook, glória a Deus pela sua vida. Estamos ao vivo para toda a terra. Quem tiver internet já vai compartilhando aí, porque a mensagem hoje vai ser forte, hein? A mensagem hoje vai ser muito importante, de suma importância para o seu crescimento espiritual. Deixa eu dar mais uma regulada no som aqui, porque hoje não posso perder nada, amém? Olha, um lembrete, estamos chegando o dia logo, hein? Estamos chegando, já estamos em contagem regressiva. Hoje é dia 16 de fevereiro. Temos menos de um mês, porque fevereiro não é 30 dias. Então temos menos de um mês, já estamos em contagem regressiva para 12 e 13 de março, MGA, 25 anos em graça. Você não comprou sua passagem ainda? Coitado! Tem gente vindo do Maranhão, de Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Tem gente vindo de todo lugar do Brasil. Não vai ficar de fora desse mover. Tem pessoas que já reservaram no hotel aqui perto da igreja, já está cheio. Mas já estamos no terceiro hotel. Para você ver, o hotel já encheu só com as ovelhas do MGA. O hotel aqui próximo da igreja já encheu, porque as ovelhas já vai reservando. Então, nos nossos grupos MGA, tem lá o hotel que eu coloquei lá para você fazer a sua reserva. Ainda tem reserva no outro hotel aqui em Santo André, tá bom? Não deixe de participar desse mover que vai ser histórico, inédito, profético e predestinado. 12 e 13 de março, MGA, 25 anos em graça. Manifestação do Espírito Santo, dons espirituais, unção do Espírito Santo, ministração de cura, ministração profética. Não fique de fora desse mover. 12 de março é sábado, o culto começa às 18 horas. 13 de março é domingo, às 9h30 da manhã já tem o segundo culto, tá?
e no dia 13 de março, que é domingo, às 6 horas da tarde, o terceiro culto. Então, 2 dias, 3 cultos. 12 e 13 de março, culto no sábado, 6 horas da tarde, culto domingo de manhã, 9h30, e culto à noite, às 6 horas da tarde. Um mover tremendo. O Anjo de Brasília está vindo também, esqueci. Pastor José Davi com a sua equipe lá, do MGA Brasília, está vindo também para mover. Tá? Deve estar aí já assistindo, né? Amém, amém, amém. Anjo de Brasília, anjos de Piracicaba estão vindo também, né, Maria, né, Dirceu? Anjos de Bauru estão vindo também. Abençoado Carlos Olímpio, está vindo anjo de todo quanto é lugar do Brasil, tá? Não fique de fora desse mover. 12 e 13 de março, 2 dias proféticos. Se você crê no Espírito Santo, se você crê na manifestação do Espírito Santo, se você crê no homem de Deus, no profeta, no apóstolo, vai ser dias de ministração profética. Vai ser dias de ministração do Espírito Santo. Pode ter certeza, muitos serão cheios do Espírito Santo, receberão sinais, prodígios, milagres e maravilha. Esses 2 dias vai ser só para isso, tá? Vai ser 2 cultos, 3 cultos, 2 dias diferentes. Só na unção do Espírito Santo, tá? Se perder, perdeu. Vamos a assunto novo hoje? Bíblia, papel e caneta já está na mão. Anote aí o tema de hoje. Como conhecer uma falsa doutrina? Marque aí. Como conhecer uma falsa doutrina? Como conhecer uma falsa doutrina? Doutrina quer dizer ensino, né? Como conhecer uma falsa doutrina? Como conhecer um falso ensino. Alguém diria assim, se não tiver na Bíblia. Não, mas de repente está na Bíblia e é um falso ensino. Por exemplo, se alguém hoje, nós que estamos debaixo dessa nova aliança, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Se alguém hoje usar a Bíblia e falar que você, gentil ou judeu, mesmo sendo judeu, é preciso lembrar que estamos debaixo de uma nova aliança, em Cristo. Como conhecer um falso ensino? Se não tiver na Bíblia, não, às vezes está na Bíblia e é um falso ensino. Por exemplo, se alguém hoje falar que você tem que guardar o sábado, isso é um falso ensino. Porque a guarda de sábado era um preceito da lei para os judeus. Preceito da lei para os judeus. Nós não somos judeus e nem estamos debaixo da lei. Romanos 6,14, estamos debaixo da graça. Então, se alguém falar que você tem que guardar o sábado, isso é um falso ensino, ainda que seja bíblico, ainda que esteja na Bíblia. Você entendeu? Só um exemplo. Anote o tema aí que eu vou entrar no meu assunto. Como conhecer uma falsa doutrina? É uma pergunta. Hoje você vai aprender, abençoado. Quem veio para aprender? Então vamos lá, se estiver escrito, eu creio, além de estar escrito, tem que ser confirmado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 7 é aonde eu começo. Como conhecer uma falsa doutrina? Vocês aí ao vivo, Bíblia, papel e caneta. Anote aí, vai vir muitas revelações, tá? Vamos começar com Mateus capítulo 7. Como conhecer uma falsa doutrina? Bom, primeiro, para que se conheça uma falsa doutrina, primeiro você vai ter que conhecer os falsos pregadores, que são os que trazem a falsa doutrina. Está me entendendo? Ou seja, para você conhecer, anote aí, escreva aí, para você conhecer uma falsa doutrina, você tem que aprender a conhecer um falso profeta. Não é? Senão, como que você vai saber que é uma falsa doutrina? Se você não sabe conhecer um falso profeta. Então você tem que saber conhecer um falso apóstolo, um falso pastor, um falso profeta, um falso mestre. Você tem que discernir. Por quê? Porque se é um falso mestre, ele vai trazer uma falsa doutrina. Está claro? Se é um falso mestre, ele vai trazer um falso ensino. Ele é falso. Se é falso mestre, falso ensino. Está claro ou não está claro? Olha o que Jesus ensinou de um modo universal. Primeiramente, ele falou para os seus discípulos, mas aqui é um ensino universal. Aqui independe aliança, independe raça, judeu ou gentil. Aqui é uma palavra profética, revelada. Mateus 7,15. Jesus disse: cuidado, tome cuidado, acautelai-vos, porém,
Sublinha aí, ó, dos falsos profetas. Para aí. Então, ainda que eu não saiba quem é ou quem são, Jesus, na Bíblia, na sua palavra, está dizendo que existe o quê? Falso profeta, ainda que eu não sei quem é. Suponha que eu não saiba, eu conheço muitos. Mas suponha que eu conheço muitos, aqui em São Paulo está cheio de falsos profetas. Agora, você quer ver terra de falso profeta? É Goiás, hein? Vixe! Lá eles dizem que Goiás é o celeiro evangélico do Brasil. É o celeiro, sim, das heresias. Goiás é a terra dos falsos profetas. Mais que na Bahia. Porque na Bahia é a terra dos macumbeiros, dos idólatras, né? Dos feiticeiros. Isso na Bahia. Mas em Goiás, o estado de Goiás, porque dizem que é o berço evangélico do Brasil. É o celeiro das heresias. O que tem de falso profeta em Goiás, o que tem de falsos ensinos em Goiás, falsas profecias, falsas revelações, falsas igrejas, falsos mestres. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. O que tem os falsos profetas? Jesus diz, eles vêm até vós como? Circule aí, ó, disfarçados. Isso aqui já é um sinal que é um falso profeta. Por quê? Porque ele está como? Ele está disfarçado. Alô? Daniel, Ezequiel, Malaquias, Joel, Jeremias, Samuel, todos eram profetas. Eles estavam disfarçados? Não, eles eram profetas mesmo. Mas Jesus disse que o falso profeta, e tem lógica, tem sentido, se ele é um falso profeta, ele vai vir como? Disfarçado. Sempre quando eu leio Mateus 7,15, eu gosto de citar o travesti. Todo mundo conhece travesti. Sabe o travesti? Você sabia que o travesti é do sexo masculino? Travesti é homem. Ele está travestido de mulher. Cabelo, corpo, eles mexem no corpo, né? Muda, altera, muda o corpo. Uns põem coisas, outros tiram coisas para que fique travesti, por isso o nome, travestido de mulher. Então, o travesti seria uma falsa mulher. Porque ele está o quê? Disfarçado do quê? De mulher. Mas, na verdade, o travesti é o quê? É homem. Assim também o falso profeta. Ele está disfarçado em profeta, mas ele não é profeta. Jesus disse, ó, eles vêm até vós disfarçados em ovelha. Alô, a ovelha não crê em Deus? A ovelha não crê na palavra de Deus, na Bíblia? A ovelha não ora? A ovelha não canta também? A ovelha não está no meio, comunhão? Mas ele está disfarçado em ovelha. Então ele vai fingir que é uma ovelha. Ele vai se passar por uma ovelha, mas na verdade ele não é ovelha. Jesus disse, ó, mas interiormente são lobos. Sublinha aí, ó. São lobos. É o lobo, é o lobo. São lobos devoradores. E Paulo falou sobre eles também. O tema hoje, como conhecer uma falsa doutrina? Ou seja, como conhecer um falso ensino? Pode ter certeza, você vai ter que tomar cuidado com eles. Ainda mais você que ouve um, ouve outro, ouve um. Tem gente que parece que, sabe? Tem gente que parece que não se achou ainda. Eu já me achei abençoado. Quem já se achou? Eu já me encontrei, eu já me achei. Tem gente que fica me mandando vídeo. Para de me mandar vídeo que eu não vou assistir, irmão. Ô, esse pastor da lei. Você acha que eu quero saber o pastor da lei? Você acha que eu vou ficar 1h30 ouvindo o pastor da lei? Ô, pastor, o que você acha do que ele está falando? Eu nem assisto, tenho mais o que fazer. Eu estou trabalhando, irmão, estou evangelizando, estou pregando a graça. Hoje eu cuidei de tantas ovelhas. Você acha que eu vou parar minha vida para ouvir 1h30 um pastor da lei? Olha o que ele está falando. O que você acha do que ele está falando? Quem está me entendendo? Não me mande vídeo que eu não vou assistir, tá? Não me mande que eu tenho mais o que fazer. Me permita ser sincero com vocês. Amém? Eu não posso parar minha vida para ouvir um pastor da lei. Quem entende? Quem recebe? Eu tenho uma missão, eu sou um missionário. Hoje eu atendo pessoas.
Oro por pessoas, aconselho pessoas. Eu vou parar, estudo a palavra, preparo pregações. Eu vou parar para assistir um pregador da lei, para ver, só para te falar o que eu acho do que ele falou, das heresias, dos absurdos. Não manda que eu não vou assistir, eu tenho mais o que fazer. Tá? Espero que você me entenda. Posso ouvir um amém? Porque eu tenho um trabalho, eu tenho um amigo. Alô, eu tenho um foco. Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. Eu tenho um foco, eu não posso sair da graça do apostolado para ver o que o pastor da lei está falando, sendo que eu já conheço a lei, porque eu sou filho de pastor da lei. Eu nasci debaixo da lei. Você acha que eu não sei o que ele está falando? Olha a heresia, mas está cheio de heresias neles. Então, foco. Se você recebeu a graça e o apostolado, fique firme na graça e no apostolado. Quer o endereço? 1 Timóteo 4,16. Paulo falou, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de você, irmão. Porque olha o que ele está falando. Onde se viu? Irmão, cuida de você. 1 Timóteo 4,16. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Então não fica comparando, porque não adianta. Se você já recebeu a graça, você já recebeu a revelação da graça, o entendimento da graça, você sabe que a graça é a verdade está dentro de você, você sabe que não há outro caminho, você sabe que é a graça e o apostolado, é a última revelação de Deus na terra. Então você está procurando o quê? Amém? Então olha lá, ó. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados. Aqui já é uma dica que Jesus está dando. Vem disfarçado. Disfarçado no quê? Como o travesti disfarça em mulher, ele vem disfarçado em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Vamos ver o que Paulo falou sobre eles? Atos capítulo 20. Atos 20, abre aí. Atos 20. Você imagina eu assistir 1 hora e meia de tudo que manda para mim? Não, você imagina aí. Pensa. Não, um manda, tu manda, eu não vou trabalhar mais. Vou só ficar ouvindo o pregador da lei e as suas heresias e mentiras. Atos 20. Então, eu já achei a graça, já achei o apostolado, esse é o caminho. Eu não tenho mais o que fazer na vida, na terra, a não ser pregar e ensinar a graça e o apostolado. Ensinar a graça, é isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que ficar ouvindo o pregador da lei, porque eu sou filho de pastor da lei, eu já sei de cor e salteado tudo que eles pregam lá. Então, mas ele não interessa o que está falando. Você recebeu a graça? Então passe a graça. Você foi revelado a graça? Então vai passando. Passa para frente a bola, sabe? Passa para frente. Dá um texto, espalha nos grupos, mas a graça. Não fica colocando nos grupos pregador da lei, que não é o nosso objetivo. Amém, abençoados? Porque, aliás, a mensagem hoje, como conhecer uma falsa doutrina? Como conhecer uma falsa doutrina? Agora, sobre os pregadores da lei, está claro que está cheio de falsa doutrina. Eu estou me referindo aqui agora sobre pregadores que se dizem em graça. Por quê? Você não acha que eu vim te ensinar? São 25 anos em graça. Você não acha que eu vim te ensinar depois de 25 anos como conhecer um pregador da lei? Quem que já não conhece? Já vem com Deus se abençoe, já vem falando do diabo, não é? Quem que não conhece? Já vem falando da campanha para você fazer 7 semanas. Quem que não conhece um pregador da lei? Então eu não vim falar sobre como conhecer um pregador da lei. Eu vim falar como conhecer uma falsa doutrina. E vocês têm que ficar espertos. Vocês têm que ter um filtro. Amém? Porque se você for engolir tudo que tem por aí, ou você come, ou você dá para o seu corpo, para a sua carne, tudo que tem por aí. Urubu come carniça. Você vai comer carniça? Você come carniça? No almoço ou na janta? Está cheio de carniça aí na internet. Você acha que eu vou comer carniça? Sendo que eu conheci o alimento sólido, que é a graça e o apostolado, eu vou comer carniça? Ou então você me manda um vídeo de carniça para eu sentir o cheiro da carniça, comer um pouquinho, para depois te falar que não presta? Eu já sei que é carniça. Atos 20, quem já achou, diga amém. Verso 29, vamos ver o que Paulo falou. Para de ouvir carniça, irmão. Vamos falar de coisa séria. Como conhecer uma falsa doutrina. Parece verdadeira, mas é falsa.
Olha lá, Atos 20, em linha com o que Jesus falou sobre falso profeta. Atos 20, 29, Paulo diz: sei que depois da minha morte, partida aqui quer dizer morte, sei que depois da minha partida, Atos 20, 29, sei que depois da minha morte, Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Em Mateus 7,15, Jesus disse lobos devoradores. Então sublinha aí, ó, lobos cruéis. Ó. Agora, isso aqui é uma profecia. O Paulo profetizou, não porque ele profetizou maldição, ele profetizou coisa ruim, não. Ele falou, primeiro ele falou, mas como ele usou o verbo no futuro, entrarão, aí se torna uma profecia. Só porque o verbo está no futuro, né? Entrarão. Então, por ser verbo no futuro, torna-se uma profecia. Então, primeiro ele falou profetizando, não dando graças a Deus por isso. Mas ele falou que isso ia acontecer. E por que ele falou? Porque isso lhe foi revelado. O que foi revelado para Paulo? Que depois que ele morresse, Atos 20, 29, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Estou cansado de encontrar lobos cruéis. Facebook está cheio. YouTube então nem se fala. Cheio de lobos cruéis que não poupam as ovelhas. Domingo mesmo eu falei com o Ronaldo. O Ronaldo está aqui na igreja há mais de 27 anos já. E ele falou que teve um irmão que falou para ele assim: eu ainda vou conseguir tirar você de lá. Não é um lobo cruel? Não, o que o cara vai ganhar com isso aí? Tirar daqui para quê? Não. Leia a Bíblia, uma leitura no contexto. Vê se você encontra um homem de Deus fazendo isso com alguém ou falando isso para alguém. Você acha que eu quero tirar alguém da Assembleia de Deus? Você acha que eu quero tirar alguém da Igreja Batista? Olha pra minha cara. Você acha que eu quero tirar alguém da Igreja Católica? Eu não. O que eu quero mesmo é que o Papa pregue a graça do apostolado. Eu não quero tirar ninguém da Universal. O que eu quero mesmo é que o Bispo Macedo pregue a graça do apostolado. Eu não quero tirar ninguém da Assembleia de Deus. O que eu quero é que o Manuel Ferreira pregue a graça do apostolado. É só isso que eu quero. Tá claro ou não tá claro? Quem entendeu, hein? É uma questão de visão isso aí. Agora, se a ovelha quiser vir para cá, eu não estou chamando. A porta está aberta. Quer entrar, entra. Quer sair, sai. Consegue me entender? Eu não estou chamando ninguém para... sai de lá, vem para cá. Eu nunca fiz isso. Eu vou sair porque... Como muitos já saíram. Eu vou sair porque lá não prega a verdade, não ensina a verdade. Irmão, aí é um problema seu. Qual a sua idade? Eu tenho 45. Então, aonde você vai? Vou congregar no MGA. Então, glória a Deus para sua vida. Isso é decisão sua. A porta está aberta. Aqui onde nós congregamos está aberto. Quem quer entrar, entra. Quem quer sair, sai. Aqui ninguém é obrigado a nada. Não é obrigado a entrar, não é obrigado a ficar. Também não é obrigado a sair. Queremos que quem é trazido pelo Espírito Santo vai permanecer e dar fruto. É como está escrito. Agora, lobos cruéis não dá para aceitar, né? Mas Paulo disse que haveria no meio do rebanho, do povo de Deus. Atos 20 e 30. E que dentre vós mesmos... Isso aqui é lamentável. Sabe por quê? Você sabe que tem ímpios no mundo, não tem ímpios? Não tem satanista? Não tem luciferiano? Tem Illuminati, tem feiticeiro, macumbeiro. Tem ou não tem? Da magia negra, não tem? Mas Paulo disse que não é eles, não. Paulo falou que é dentre nós mesmos. Nossa, dá uma vergonha isso aí. Quem entendeu? Não dá vergonha? Porque Paulo não está dizendo que é o da magia negra que vai fazer isso. Não é o satanista. Irmão, o satanista não está nem aí com a gente, irmão. Ele presta o culto dele lá. O luciferiano, ele não está nem aí. Ele é luciferiano, acabou. O satanista, o da magia negra, ele está lá na magia negra, lá, ele está fazendo a fé dele, o que ele crê. Ele nem lembra que nós existe. Ele está prestando o culto dele lá. O problema não é o satanista. Alô, a igreja, o povo de Deus, o problema da igreja não é o satanista, não é o macumbeiro, não é o feiticeiro, não é o pai de santo, não é o luciferiano, não é. O problema da igreja é o Coré. Coré que é o problema da igreja. Coré, Himeneu, Fileto, Judas, Alexandre o Latueiro. Esses que é o problema da igreja. Que na Bíblia é chamado de joio. Não é chamado de ímpio.
Não é chamado de filho da perdição. É chamado de joio. Alô? Atos 20:30. Dentre vós mesmos se levantarão homens. Você vê que não é demônio. Não é o diabo, não é demônio. Eu já vi isso aqui várias vezes. Vou para 30 anos de ministério. 25 anos em graça. Você acha que em 30 anos eu já não vi isso várias vezes? Homens. Olha lá. Ó. Se levantarão homens que falarão. Sublinha aí, ó. Sublinha. Esse é o problema. Coisas perversas. Perversão. Pervertir a mente. Perverter a mente. Vai torcer. Falarão coisas perversas, torcerão a verdade. Não é um problema esse? Para mim é gravíssimo. Porque eu estou fazendo de tudo para juntar. E tem gente aí que está fazendo de tudo para espalhar. Eu conheço vários. Eu conheço. Quem está me entendendo? Não é um problema sério? Nós orando para juntar. Você sabia que tem gente aí, uns 2 ou 3 só, que é contra o mover de 12 e 13 de março? Não é uma vergonha saber disso? O macumbeiro não está nem falando nada. O feiticeiro, nem sabe que eu existo. O luciferiano, o satanista, não está, o da magia negra nem... Mas tem 2 ou 3 que se diz cristão e fica pervertendo a mente de alguns. Não é uma vergonha? Porque o duro é chamar os tais de crente, né? Porque os ímpios não fazem isso, eu vou ter que chamar esses de crente? Eu não vou chamar de crente, não. No mínimo de incrédulo. Joio no meio do trigo. Mas não é aqui dentro do MGA, não, é fora, tá? Dentro do MGA é uma bênção, amém, pessoal? As ovelhas do MGA é uma bênção, é uma maravilha. Todos os grupos MGA no Brasil as igrejas, os negras, é uma maravilha. Estou falando de fora. Alguns aí que falam que é crente e trabalhando para espalhar. E Jesus disse o quê? Quem comigo não ajunta, espalha. Eu estou com Jesus, eu sou de Jesus. Eu trabalho para ajuntar. Amém, abençoados? Me permite? O trabalho é ajuntar, não espalhar. Atos 20:30, e que dentre vós mesmos, vou mudar de assunto, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão, cuidado com homens, hein? O problema não é o demônio, não é o Satanás, cuidado com os homens. Se levantarão homens, Coré era homem, Judas era homem, Himeneu e Fileto eram homens, Alexandre o Latueiro eram homens. O problema são homens. Atos 20:30. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Diga bem forte, para quê? Olha lá, a vergonha. Olha o golpe baixo. Para atrair os discípulos após si. É inveja ou não é? Hã? Não, é inveja ou não é? O cara falou pro obreiro assim domingo, eu ainda vou conseguir tirar você de lá. Ah, invejoso do caramba. É inveja mesmo, né? É inveja da unção, é inveja da nossa simpatia, do nosso amor, meu e da pastora. É inveja do quê? Inveja da revelação, inveja do nosso carisma, porque nós amamos a todos, sem distinção, sem acepção de pessoas. Você vai ver, 12 e 13 de março vai ser um beija-beija danado. É um beija-beija, é um abraço, respeito, consideração, é amor em abundância. É inveja disso? É inveja disso que vocês não têm? Só pode ser, né? Hã? Atos 20:30. Falarão coisas perversas para desviar, para tirar, para atrair os discípulos após si. Vamos mais um texto? 2 Pedro, capítulo 2. O tema hoje... Como conhecer uma falsa doutrina? Primeiro eu estou te mostrando que existem falsos pregadores, falsos profetas. Olha o 2 Pedro 2. Olha lá. 2 Pedro, capítulo 2. Verso 1. Primeiro eu estou te mostrando que existem falsos profetas. Mateus 7,15. Eles vêm disfarçados em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Olha que foi Jesus, e olha como Jesus
os caracterizou. Jesus, hein? Para ninguém falar, foi Paulo, é o pastor Mário. Não, Jesus falou, olha como que ele comparou. Interiormente são lobos devoradores. Atos 20, 29, Paulo diz, são lobos cruéis, que não poupam o rebanho, não poupam. Não tem compaixão. Não tem compaixão, não tem misericórdia. São lobos cruéis. Eles existem. Quem está entendendo? Não é todo mundo que é que nem eu e a pastora, não, hein? Tem gente que está na falsidade, hein? Paulo disse em Filipenses que tem gente que prega por inveja, prega por ciúme. Paulo falou para os Filipenses. Não é todo mundo que é igual eu e a pastora, que ama, que recebe, que abraça. Tem gente que é mal intencionado. Mal intencionado. O Espírito Santo está mandando falar, eu vou falar. Teve um do Rio de Janeiro aí, ele fala que ele é contra o dízimo. Ele é contra o dízimo, que fala mal de quem dá o dízimo, e ele não recebe o dízimo, ele fala mal do dízimo. Aí fizeram uma pegadinha com ele. Um empresário ligou para ele e falou para ele assim, eu sou empresário, tal, não sei o quê, e o meu dízimo aqui mensal geralmente é R$7.500, 8 mil, às vezes 10 mil, e eu queria dizimar na sua igreja. Sabe o que ele fez? Passou a conta. Ele não podia fazer isso, ele é contra o dízimo. Posso ouvir um amém? Amém. Mas é um safado sem vergonha. Quem que é o lobo devorador, hein? Quem que é o lobo cruel? Quem que é? Quem são os cães verdadeiros, hein? Então, aqui no MGA, eu e a pastora Sueli e os demais, mas principalmente nós somos a liderança, nós somos o que somos. 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus, sou o que sou. Aqui não tem disfarce. Eu sou o que você está vendo. Se você quiser jogar bola comigo de sábado, sábado de manhã eu estou disputando um campeonato de São Bernardo, todo sábado de manhã eu estou jogando bola. Aqui eu sou o que eu sou. Nossa, o pastor joga bola. Sábado de manhã. Eu fiz um golaço sábado passado. Então, eu sou o que eu sou, irmão. Aqui não tem disfarce. Não, porque nós... Aqui não tem isso, irmão. Sábado de manhã fui jogar bola no campeonato. Domingo de manhã fui no encontro de Fusca, de carro antigo. Peguei meu Fusca, peguei a pastora, peguei minha cachorra Alice. Fomos no encontro de carro antigo. Eu sou o que eu sou. Tá claro aí? Aqui não tem disfarce, irmão. Fui no encontro de carro antigo domingo de manhã. Domingo à noite estava aqui louvando a Deus, exaltando, orando, agradecendo, pregando. Eu sou o que eu sou. Aqui não tem disfarce. Não sou igual esses aí que vestem uma capa para mostrar uma aparência de santidade. O dízimo, porque eu estudei. Aqui a Bíblia fala que o dízimo não sei o quê. E a Bíblia, e o dízimo... Aí fizeram uma pegadinha e ele caiu na pegadinha. Alguém se passando por empresário, dizendo que ia dar um dízimo de 10 mil reais, ele já passou a conta para... Isso é bobão mesmo, hein, meu? Falar a verdade, né, meu? Bom, 2 Pedro 2, então está aqui, ó. 2 Pedro 2, verso 1. Aqui é assim, irmão. Você quer dizimar? Dizima. Você não quer dizimar? Não dizima. Não tem nada a ver com a sua vida. A sua vida é a sua vida e a minha vida é a minha vida. Hebreus 10, 38. O justo vive pela fé. Pela fé, você quer dizimar? Dizima. Pela fé, você não quer dizimar? Não dizima. Isso é um problema seu. Você é você e eu sou eu. Gálatas 6, 9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Então, Hebreus 10, 38, o justo vive pela fé. Você vive pela sua fé e eu vivo pela minha fé. Eu não estou aqui para te condenar, se você faz ou se você não faz. Você faz, glória a Deus pela sua vida. Você não quer fazer ou você não faz, glória a Deus pela sua vida, pela graça você é salvo. Eu não preciso entrar em detalhes com você, do que você tem que fazer. Aqui você não tem que fazer nada, irmão. Você quer fazer, você faz, você com Deus. Você não quer fazer, você não faz e é você com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Você é você e eu sou eu. Nós vamos colher o que nós plantamos. Você planta, você colhe. Você não planta, você não colhe. Isso é um problema seu.
Você quer fazer assim, você faz. Você não quer fazer, você não faz. Isso é pessoal. Está claro ou não está claro, hein? Tem gente que fala que eu fico pedindo dízimo. Eu não estou pedindo dízimo para ninguém, irmão. Você quer fazer, você faz. Você não quer, você não faz. Simples assim. Nunca te pedi nada. Eu falo de oferta porque a Bíblia fala de oferta. Você quer ofertar, você oferta. Você não quer, você não oferta. Deus levanta outro. O ministério vai para 30 anos. Por que está 30 anos aberto, crescendo na terra? Por quê? Oração, seriedade, aprovação de Deus. Plantamos a semente. Então, agora, a sua vida é a sua vida, a minha vida é a minha vida. Você não tem uma Bíblia? Eu tenho uma Bíblia também, eu tenho só 53 Bíblias. Eu não vou ficar discutindo, debatendo versículo, brigando por causa de um versículo, discutindo. Não vou, irmão. Você não tem uma Bíblia? Eu também tenho. Você não tem o Espírito Santo? Eu também tenho. Você quer fazer? Você faz. Você não quer fazer? Você não faz. Isso é Romanos capítulo 14. Amém? Cada um sabe de si, irmão. Cada um sabe de si. Eu não vou ficar aqui discutindo, te obrigando. Eu não. Você quer congregar, se congrega. Você não quer, você não congrega. Isso é um problema seu. Eu sei que eu vou ser crente até o último minuto da minha vida. E vou congregar. Agora, você é você. Eu semeio. Ah, pastor, você dá o dízimo. Eu não sou bobo. Eu dou muito mais que o dízimo. Mas você é você. O jeito que você vive, você não precisa nem me falar, irmão. Vocês não precisam nem me falar o jeito que você vive. A sua vida é a sua vida, a minha vida é a minha vida. Eu tenho uma vida com Deus. 3 décadas, uma vida com Deus. Eu tenho. Você tem? Glória a Deus. Você não tem? É bom que você tenha. Como você vive com Deus? Eu não sei. Você é você e eu sou eu. Não sei se você fala com Deus todo dia. Eu não sei se você ora. Eu não sei se você canta louvores a Ele. Eu não sei se você o adora. Eu não sei. Eu sei de mim. De mim eu sei. Agora, como você vive com Deus, eu não sei. Aí já não é comigo. Amém? Segundo a Pedro 2, mas houve também entre o povo, sublinha aí, falsos profetas. O tema hoje, como conhecer uma falsa doutrina. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Primeiro estou te mostrando que existem falsos profetas. Jesus disse que interiormente são lobos devoradores, eles vêm disfarçados. Paulo diz que eles se levantarão dentre nós mesmos e falarão coisas perversas. Para quê? Para tirar os discípulos da igreja e atrair após si. Isso é sinal de falso profeta. Agora, segundo a Pedro 2, verso 1. Houve também entre o povo falsos profetas. Como entre vós também haverá falsos mestres. O que um mestre faz? Ou o que um mestre traz? O que um mestre faz? O ensinamento, ele ensina. Se ele é um falso mestre, ele traz um falso ensino. Tá cheio. Na internet tá cheio, irmão. Ou só eu que vejo? Eu não dou valor para eles porque eu tenho mais o que fazer. Eu tenho um foco. O meu foco é a graça e o apostolado. O meu foco não pode ser os falsos mestres. O meu foco não pode ser os falsos profetas. Olha lá, pastor, o falso profeta, você não vai fazer nada. Não, irmão, eu tenho um foco. Meu foco é pregar e ensinar a graça e apostolado. A graça de Deus em Cristo. E o apostolado de Paulo, para a obediência da fé. Esse é o foco. Agora, que existe, eu sei que existe. De tempo em tempo eu alerto a igreja. Existem, isso aqui é falso ensino, isso aqui é sinal de falso profeta. E depois eu volto para o meu foco. Mas eu sei que eles existem. Tá claro? Você não pode pensar que tudo que reluz é ouro, só porque está com a Bíblia na mão. Porque os padres estão com a Bíblia na mão e está cheio de heresia. É ou não é verdade? Mas não é só os padres não, pastores também. Com a Bíblia na mão, de paletó bonito, igreja bonita, cadeira, tudo bonito, igreja grande, tudo, com a Bíblia na mão e cheio de heresia. Está cheio. O mundo está cheio. Quem está entendendo? Então o que eu vim te ensinar? Diga, como conhecer uma falsa doutrina. Diga, como conhecer um falso ensino. Vou te dar uma dica. Primeiro que falso profeta não vai falar contra ele. Ou seja, nunca vai ler Mateus 7,15. Primeiro que um falso profeta, eu estou com 54 anos, já passei em várias igrejas. Eu conheço várias. Para não falar todas, eu conheço do modo panorâmico tudo que eles pregam. Eu não conheço um que...
54 anos. A pastora está comigo. Eu não conheço nas muitas igrejas que eu passei e conheço, que leu Atos 20, 29 e 30. Sei que dentre vós mesmos, não conheço que falou essa palavra. Não conheço nenhum. Por que não fala essa? Eu preguei uma vez numa igreja, o pastor... Eu preguei numa igreja, o pastor falou que eu não podia falar aqueles textos lá. Eu preguei numa igreja... mais precisamente na igreja do meu pai, onde meu pai era pastor. Eu cresci lá, me tornei pastor, recebi a unção do Espírito Santo, e um dia eu fui chamado para pregar lá. E pregando lá, o Espírito Santo mandou ler e ensinar sobre Mateus 23, que fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quando acabou a pregação, no pátio da igreja, o pastor pega no meu ombro assim, pastor Marcos, você sabe que você não pode falar essas coisas aqui, né? Ele falou baixo, eu falei alto. Por que não pode falar essas coisas aqui? Todo mundo já olhou. Porque está falando deles. Quem entendeu? Por isso que as igrejas aí nunca vai ler Mateus 7,15. E se ler, vai atribuir ao Pai de Santo. Jesus disse, cuidado com os falsos profetas. Me ensinaram que falso profeta era o Pai de Santo. Ensinaram você também assim? É o que passou para mim. Que o falso profeta era o pai de santo, era o macumbeiro. Não, o pai de santo e o macumbeiro são ignorantes. Eles não conhecem a palavra de Deus, é diferente. O falso profeta conhece a palavra de Deus. Por isso que ele é um falso profeta e não um verdadeiro profeta. Por isso que é um falso mestre, porque ele está ensinando algo da palavra de Deus. O macumbeiro, o pai de santo, não ensina a palavra de Deus. Como que o macumbeiro vai ser um falso mestre se ele não ensina a palavra de Deus? Então o falso mestre está no meio do povo de Deus. Segundo a Pedro 2, verso 1. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá, sublinha, falsos mestres, os quais vão fazer o quê? Introduzir, colocar na igreja. Introduzir o quê? Encobertamente o quê? Sublinha, heresias destruidoras. Não tem gente dizendo que Jesus já voltou? Você quer uma heresia mais destruidora do que essa? Vou dar um tempo para você respirar. Não tem gente falando que Jesus já voltou e a igreja está aqui ainda. Sendo que Paulo diz que na volta de Jesus a igreja sobe com ele. 1 Tessalonicenses 4. 2 Tessalonicenses 2. Você acredita que tem gente dizendo que Jesus já voltou? Você acredita nisso? Será que voltou mesmo? Bom, vamos lembrar do que Paulo ensinou. E está escrito. 1 Tessalonicenses 4. 15, 16, 17. Primeiro, os mortos, ou os que morreram em Cristo, vão ressurgir. É o que diz a Bíblia, não é minha teologia, não sou eu que penso assim, não é minha tese, é o que está escrito na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, do verso 15 em diante, Paulo diz que os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, vírgula. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda, Paulo diz, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nas nuvens. Não aconteceu isso ainda. Como é que Jesus voltou se não aconteceu isso? Aconteceu no ano 70. Deixa de ser bobão, rapaz. Isso aqui é anos 70. Anos 70, anos 50, anos 40. Isso é interpretação, não é revelação. Não está escrito. Isso é tese teológica. Sabe o que é uma tese? Agora estão dizendo que a terra é plana. Isso é uma tese. Quem é que mediu a terra? Outra tese. A terra é redonda. São teses. O que são teses? Opiniões. O que a pessoa acha. O que a pessoa crê. Eu entendo que até estudou para chegar nessa conclusão. Mas é uma tese. As vacinas de hoje são teses. O que é uma tese? Estudaram, fizeram a vacina em 2, 3 meses.
Vamos vacinar todo mundo, porque... Agora está dando problema quem foi vacinado. Creram na tese. Desculpa, não é minha área. Toma BCG, não dá problema. Toma penicilina, bezetacil, não dá problema. Mas toma esses experimentos, porque estão experimentando nas pessoas, tá? Não é igual a BCG, que está 30, 40 anos dando BCG. Não é igual a penicilina, não é igual a bezetacil, que dá bezetacil e depois de 40 minutos a pessoa está sarada, da gripe, da febre, vai tudo embora que a bezetacil, né? É uma coisa já. Agora, fizeram algo em 2, 3, 4 meses. Estão experimentando nas pessoas para ver o que vai acontecer. Está dando zica, está dando ruim, hein? Agora estão vacinando crianças. Um especialista, cientista com quem eu tenho contato, um especialista, cientista com quem eu tenho contato, perguntou para outro cientista: vocês vão vacinar as crianças? E o que vai acontecer com as crianças daqui 1 ano, daqui 3 anos, 4 anos? O que vai acontecer? Ele respondeu assim: não sabemos, por isso nós vamos vacinar elas. Nas minhas filhas, tá bom que você vai vacinar minhas filhas. Para saber o que vai acontecer, tem criança morrendo. Se minha filha morrer, você ia falar o quê? Desculpa aí? Vai se lascar, rapaz. Então, não é vacina, é experimento. Agora, abre um parênteses. Você é você e eu sou eu. Me perguntaram esses dias a irmã do grupo: pastor, você vacinaria suas filhas? Falei, minha filha tem 30 e a outra tem 29. Se fosse criança, eu não vacinaria nunca. Por quê? Vai colocar um experimento na minha filha. Você vai testar na minha filha. Testa na sua mãe, testa no seu pai, testa na sua avó, testa na sua filha, testa na sua mulher. Você vai testar nas minhas filhas, mas não vai mesmo. Fui claro. Agora, cada um, né? A filha é sua, se der zica depois. Tá dando, hein? Tá dando. Criança com 10 anos com parada cardíaca. Não é nem meu assunto, hein? Olha o que o Espírito Santo está mandando falar. Criança, você não acha que tem coisa errada, não? Criança morrendo com 13. Dá vacina dia 5, passa 4, 5 dias, morre. Você não acha que tem coisa errada? Criança de 10 anos com parada cardíaca, com trombose. Você não acha que tem coisa errada? Mas o governo está mandando dar, né? Talvez a diferença entre eu e vocês é que eu sigo aquele governo lá, ó. Olha aqui as regras daquele governo. Aqui estão as regras daquele governo. Eu sigo o governo lá de cima. Se você andar pelo governo aqui de baixo, você está perdido, hein? Você está perdido. Mas você é você e eu sou eu. Para fechar esse assunto, nas minhas filhas, se fossem crianças, aconteça o que acontecer. Se fossem crianças, não ia vacinar nunca. Nunca. Nas minhas filhas, não. Experimento para ver o que vai acontecer, para estudar, nas minhas filhas. Não, testa na sua. Testa na sua mãe, testa na sua filha. Aí, se for bom, aí depois eu dou na minha filha. Testa nas suas primeiro. Amém? Agora, cada um eu respeito, tá? Concordar, nem sempre. Mas eu respeito. Você é você e eu sou eu. Um falou assim: pastor, se eu não vacinar, vão me mandar embora do trabalho, o que eu faço, irmão? Então, irmão, eu tenho que pagar aluguel, irmão, se eu não vacinar... Irmão, ora bastante, vai lá. Vai lá, ora bastante, vai lá. É, porque se eu trabalhasse por conta, eu não vacinava, então. Então, ora bastante, vai lá. Porque senão você vai perder o emprego, né? Senão você não entra ali, né? Senão você não entra aqui, né? Parece Apocalipse 13 já se cumprindo, né? Então, você é você e eu sou eu. Digam todos: o justo vive pela fé. Nós estamos em 2022, século 21. O Espírito Santo está mandando eu falar isso. Estou chorando por dentro, na alma, porque ninguém me ouviu. Ninguém deu atenção para mim. Nós estamos em 2022. Desde 1992 que eu dou aula, que eu dou palestra, que eu dou ensino sobre nova era, sobre nova ordem mundial, sobre Illuminati, sobre era de Aquários, gnose, misticismo. Desde 92 que eu dou aula, palestra sobre isso. Sobre vacina e tal. Todo mundo foi lá vacinar. Você é você e eu sou eu. Posso ouvir um amém?
aí eu já não entro, que é a vida pessoal, né? Você casa com quem você quer, você mora onde você quer morar, se você quer obedecer ao governo radicalmente, como um gado que vai para o matadouro, aí já é com você. Eu penso antes, tá? Eu prefiro pensar antes. Igual o caso das vacinas em criança, que nunca deu e vai dar agora. Mas o que vai acontecer com elas? Não sei. Por isso que nós vamos dar para saber o que vai acontecer. Mas se morrer? Se der paralisia? Aí nós vamos saber que não pode. Primeiro você vai ter... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse é meu modo de pensar. De repente você pensa, não, pastor, é a medicina e tal. Não sei como que você pensa. Esse é o meu modo de pensar. Só que eu não sei se você tem filha criança. Nas minhas eu não deixo. Eu. Não vai distorcer minha palavra, hein? Eu não estou falando para você não dar. Estou falando eu. Nas minhas filhas eu não daria. Eu. Você quer dar, a filha sua, é diferente. Tá? Não estou condenando ninguém, tá? Não estou condenando, hein? Vamos deixar bem claro. Você quer fazer, você faz. Pela sua responsabilidade. Tá? Não põe o pastor no meio, não põe Deus no meio. Você quer fazer, você faz. É porque o governo falou, então, você quer fazer, é você que... Aliás, tem até que assinar lá. Os pais têm que assinar. Mas cada um vê a vida de um jeito, né? Então, deixa eu terminar aqui para entrar no meu assunto. 2 Pedro 2, houve também entre o povo falsos profetas. Não quero magoar ninguém, não quero chatear ninguém, não quero jogar carapuço para ninguém, não quero ser pesado com ninguém, só estou dizendo que você é você e eu sou eu. Se fossem minhas filhas, eu não deixava. Se você deixa, amém, glória a Deus pela sua vida, amém, e a vida continua. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, e esse é o problema, heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, eu não dou glória a Deus por isso, mas, e muitos seguirão as suas dissoluções. Você vê que tem canal aí de internet que tem, 170 mil seguidores e tal, olha lá. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles, já tem gente que está achando que a graça é uma bagunça, por causa deles, será blasfemado o caminho da verdade. E isso está acontecendo nos nossos dias. Para terminar, por ganância, que só pode ser ganância, né? Não estou mais preocupado com convertidos, mas com seguidores. Não estão... Eu sou um pastor do tempo de ir atrás de ovelhas convertidas, que recebam Jesus como Senhor, que abandonem suas práticas ímpias, como Paulo ensinou em Efésios 4. Né? Eu sou desse tempo aí, da Bíblia. Mas hoje estou vendo um nego aí que fala que está em graça, e está bebendo cachaça, e está no boteco. Fala que está em graça. Eu sou do tempo da Bíblia. Tem alguém me entendendo? Eu sou do tempo da Bíblia. Eu sou do tempo da conversão. Se converter, só lê Efésios 4. Não vou falar não, só lê Efésios 4, depois você vai lá ver. O que Paulo fala para quem recebeu Jesus como Senhor? Qual deve ser o proceder de um cristão? Agora o cara fala que está em graça, está aí. Não vou nem falar, porque é de coisas de baixo calão. É uma vergonha. Então, 2 Pedro 2,3, por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Claro, não tem amor nenhum, só tem interesse. Está claro ou não está claro? Só tem interesse, é palavras fingidas. Bom, deixa eu falar agora um assunto muito importante que se encontra aqui em Atos capítulo 13. Abra sua Bíblia aí. O assunto hoje, como conhecer uma falsa doutrina? Te mostrei aí na Bíblia, em alguns textos, que existem, que não é novidade, existem falsos profetas, falsos mestres, Jeremias 23, Jeremias 29, falsos pastores, existem, né? Jesus disse sobre falsos apóstolos. Atos 13, vamos ver aqui na prática o que aconteceu aqui, lá em Antioquia. Quem já achou Atos 13, diga amém. Como conhecer uma falsa doutrina? Diga pela fé, Deus sempre dá sinais. Tanto do falso como do verdadeiro. É bom você anotar isso aí. Tá? Deus sempre dá sinais,
tanto do falso, do errado, como do verdadeiro. Quantos sinais Deus tem dado? Tem pessoas que ouvem heresias por aí, vêm falar comigo, mas eu ouvi o homem falar lá que Jesus voltou. Não, meu coração não aceita isso aí não. Dentro de mim uma coisa fala, então, Deus dá sinais, tanto do falso como do verdadeiro. Amém? Olha aqui, ó, Atos 13, versículo 5, acompanha comigo. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Atos 13, 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como auxiliar. Havendo passado, ou havendo atravessado a ilha toda, até Pafos, olha lá, sublinha aí, ó, acharam certo judeu mágico, falso profeta. Sublinha isso. Tem até o nome dele aqui, ó. Tem gente que fala para mim assim, pastor, não pode falar nome. Mas a Bíblia fala nome. Paulo disse, Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Paulo citou nome. Paulo disse, Demas me abandonou. Paulo citou nome. Paulo disse, olha, cuidado com Himeneu e Fileto, a palavra deles corrói como câncer. Paulo citou nomes. Por que eu não posso falar nomes? Deixa de ser fariseu, meu. Deixa de hipocrisia. Amém? Deixa de hipocrisia. Esse falso profeta aqui chamava Bar Jesus, que em hebraico significa filho de Jesus. Bar, o sufixo bar significa filho. Então, Bar Jesus, filho de Jesus. Mas não é o nosso Jesus, amém, pessoal? Não precisava falar isso, né? Porque não tem só um Jesus na terra, como não tem só uma Maria. Na igreja do meu pai tinha um homem lá que chamava Jesus. Qual é o seu nome? Jesus. Aliás, parece que hoje é proibido, né? Parece que eu ouvi falar que não pode mais, né? Divino não pode mais, Jesus não pode mais colocar, parece que não pode mais colocar. Porque o cara chama Jesus e é um assassino. O cara, o nome dele é divino, e ele é matador, estuprador, como que ele é divino? Então tinha que colocar o nome dele de profano. Qual o seu nome? Profano dos Santos, da Silva. Bandido. Atos 13. Então comigo não tem esse negócio sabe, não pode falar nome. Por que não pode falar nome? Eu não estou falando mal de ninguém, eu não estou xingando ninguém, estou falando uma verdade que é. Estou falando o que é. Amém? Eu não estou aqui xingando ninguém, não estou ofendendo ninguém, não estou maltratando ninguém, eu estou falando o que é. O que é, eu falo. Simples assim. Atos 13, verso 6. Havendo passado a ilha toda, até Pafos, acharam certo, olha lá, sublinha aí, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Digam comigo, como sabiam que ele era um falso profeta? E agora nós vamos ter que ler aqui, ver se tem algum sinal, né? Eu não posso olhar para a cara de um pregador e falar, ele é um falso profeta. Só de olhar assim para ele, não posso. O corte do cabelo, a roupa que ele usa, eu não posso. Não é assim que julga. Em 2 Coríntios 5,12, Paulo disse para não julgar segundo a aparência. 1 Samuel 16, Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Então, como é que sabiam que ele era um falso profeta? Vamos ler mais um pouquinho? Atos 13, 7. Esse Bar Jesus, falso profeta, estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa legal. Esse Sérgio Paulo aqui, ele procônsul, ele mandou chamar Barnabé e Saulo porque ele queria ouvir a pregação. Estão entendendo? Fala da graça para mim. Hoje uma mulher me falou isso. Pastor, como é que eu falo da graça para minha sogra? Abençoada, graça e paz, ele está me assistindo aí. Como é que eu falo da graça para minha sogra? Aí eu instruí ela. Que minha sogra quer ouvir e tal, como que eu vou falar? Como que eu devo falar para minha sogra da graça? Aí eu instruí. Então estou lembrando do procônsul aqui, que mandou chamar o Barnabé e o Saulo. A mulher hoje chamou eu, né? Porque o Barnabé e o Saulo já morreu. Ela me chamou, que ele não sabia como que, para ouvir as palavras de Deus. Verso 8. Mas, olha lá, hein? Mandaram chamar o Barnabé e o Saulo, para que Paulo pregasse para ele a graça, mas, sublinha aí, ó. Circule, resistia-lhes.
que esse Bar Jesus fazia? Resistia. Não, não traz não. Para que isso? Para com isso. Deixa disso. Mas resistia-lhe Elimas. Porque esse Bar Jesus... Lá na Bíblia tem esse negócio, né? Já não é mais Pedro, agora é rocha, é pedra, é Cefas, né? Simão. A Bíblia tem esse negócio de ficar trocando, né? Não é mais Abrão, é Abraão. Não é Sarai, agora é Sara. Não é mais Saulo, agora é Paulo. Então a Bíblia às vezes mostra esse negócio de tradução, né? O Bar Jesus, na verdade, verso 8, era Elimas, que era o encantador, que assim se interpreta o seu nome. Bar Jesus, na verdade, significa filho de Jesus. Então o pai desse Elimas chamava Jesus também. Bar Jesus, filho de Jesus. Então Bar Jesus traduz por Elimas. Então, o pai desse Elimas, o nome dele era Jesus. Estão entendendo aí? E ele era o quê? No verso 6, diz que ele era mágico. E, segundo a Bíblia, Deus é contra, né? Não haja entre vós mágico, quem faça passar pelo fogo a filha, adivinhador, esses negócios. Então, Deus é contra. E ele era mágico. Mas não é um mágico de hoje. O mágico de hoje é um mágico legal. Esses mágicos aqui eram mágico feiticeiro. Mexia com feitiçaria, com coisa espiritual, né? Verso 8. Resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando, olha outro sinal de falso profeta. Alô, vou dar uma dica. O que Jesus diz? Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus não falou isso? Olha o que ele fazia aqui, ó. Procurando, sublinha aí, ó. Apartar da fé. Safado, hein? Oh, não ouve Paulo, não é bem assim não, hein? Eu duvido que nunca fizeram isso com você. Eu duvido que você já não encontrou uns Bar Jesus por aí. Eu duvido que você já não encontrou. Quando você vira as costas, o Elimas, o Bar Jesus, vai lá e fala assim, oh, você não está dando ouvido para o João não, né? Esse João é louco, meu. Fala que não tem que batizar, que já é salvo. Você não está ouvindo ele não, né? É o que ele fazia. Hã? Você está vendo como que a Bíblia é viva no nosso meio? Olha lá, ó. Verso 8. Ó. Procurando desviar da fé, apartar da fé o procônsul. No mínimo, né? Não ouve Paulo não, meu. Paulo é louco. Está dizendo aí que não tem que batizar, que já é salvo pela graça. Não é assim que eles falam por aí? Eu também prego a graça. Não falaram lá? Prega nada, mano. Só se for prego na parede. Mano. Verso 9. Vamos aqui lembrar que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, tá? Então, me permita fazer essa observação. Você vai ler Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, é Paulo literalmente falando. Amém? Você vai ler o livro de Atos, quem é que está falando? Lucas. Ele está contando um relato, uma história, um fato verídico que aconteceu. Mas quem está escrevendo é o Lucas, que não era apóstolo, que não era discípulo de Jesus, que não era um dos 12. Nada contra o Lucas, hein? Ele era médico. Vamos deixar claro? Não tenho nada contra o Lucas. Ele escreveu que Pedro lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo manifestou, falaram em línguas. Eu não tenho nada contra o Lucas. Ele que escreveu Atos 2, que o Espírito Santo manifestou. Eu não tenho nada contra o Lucas. Só quero te lembrar que quem está falando aqui... Alô? A linguagem aqui é de Lucas e não de Paulo. Posso ouvir um amém? Então eu vou ler o restante. Atos 13, 9. Lucas falando. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no falso profeta Bar Jesus, né? Fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando a roda, o negócio era literal mesmo, ficou cego mesmo, andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão, ficou cego mesmo. Quem crê na Bíblia? Verso 12. Então o procônsul
que estava sendo evangelizado por Paulo. Está claro aí? Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado, sublinha, na doutrina do Senhor. Ou seja, ele percebeu que as coisas de Deus é algo sério. MGA, você já deve ter ouvido por aí, hein? MGA, um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério o quê? Palavra de Deus. O procônsul, opa, aqui não é igual aquela igreja que eu fui lá, que nega de qualquer jeito, não está nem aqui. Não, olha lá, ó. Ele creu maravilhado da doutrina do Senhor. Ele viu que não era só pregação e ensino. Tinha o quê, hein? Corre em 1 Coríntios 2. O que tinha também, hein? 1 Coríntios 2, ó. Olha a diferença, hein? Olha uma diferença aí, ó. Aliás, a maior diferença de uma igreja para outra, de um ministério para outro, de um pastor para outro, de um pregador para outro pregador, do MGA para outros por aí que também fala que prega graça. Olha a diferença. 1 Coríntios 2, verso 4. Olha a diferença. Por isso que o procônsul creu. Eu vou fazer uma pergunta depois. Por que ele creu? Ó, 1 Coríntios 2, 4. O Paulo disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em blá, 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 que não convence ninguém. É só blá, 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 blá. Só blá, blá, blá. Seguidores não quer dizer que são pessoas convertidas. Tá claro aí? Hã? Pessoas convertidas, quer escrever? Pessoas convertidas têm fruto, têm sinais de conversão, têm bom testemunho. Seguidores podem seguir a Simoni, pode seguir a Gretchen, pode seguir a Rita Cadillac, pode seguir o Roberto Carlos. Seguidores, você segue o Palmeiras, segue o Corinthians. Tá claro ou não tá claro? Seguidores não quer dizer nada. Falei para você um dia, eu entrei lá no canal do Metallica, uma música do Metallica, 3.380.000, vixe, uma só, uma. Fui ouvir uma música do Iron Maiden, nossa, pastor, você ouve Iron Maiden? Oh, irmão, você acha que eu ouço o quê? O que você acha que eu ouço? Aí você ouviu música do mundo, eu estou no mundo, vou ouvir o que eu ouvi, se eu estou no mundo. Porque tem gente que parece que não entendeu ainda. Aí um dia eu fui ouvir uma música do Iron Maiden, 14.550.000, falei, de acesso. Não é bastante? Mas são o quê? Seguidores do Iron Maiden, do Metallica. Os caras nem sabem que eles existem. É ou não é verdade? Você não acha que o Bruce Dickinson do Iron Maiden está sabendo que o cara está... Você nem sabe que existe, irmão. Não é assim a vida? É só números. É só números que não quer dizer nada. Não quer dizer convertidos. Não quer dizer pessoas que realmente receberam a graça de Deus. Não quer dizer. São seguidores que se inscreveram no canal. Agora, o convertido, ele tem sinais, evidências, sinais de ovelha, sinais de conversão, um bom testemunho de vida. Amém? Palmas para o Espírito Santo. O negócio aqui é sério, irmão. Não estamos aqui procurando seguidores, não. Nós estamos aqui atrás de pessoas que se convertem ao Cristo ressuscitado. Estamos atrás de seguidores. Estamos atrás de ovelhas verdadeiras que se convertem a Cristo. Amém? Diga assim, mas quantas tem que ser, pastor? Bom, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Você quer saber de números? 2 ou 3. É melhor 2 ou 3 convertidos do que 170.000 seguidores que não sabem nem quem é. É ou não é verdade? Então, olha a diferença, hein? Olha a diferença que faz a diferença. E dia 12 e 13 de março está chegando. É uma dica que eu dou. 1 Coríntios 2,4, Paulo diz,
Era assim o ministério de Paulo. Amém? Está claro para vocês aí? Ô, amor, o ministério de Paulo era assim, ó. Como que era o ministério de Paulo? Como que era a vida dele? Como que ele era como cristão? Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação, quero deixar claro, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele mesmo em Colossenses 2,8 diz para tomar cuidado com filosofia, que é sabedoria humana. Mas então o ministério de Paulo consistia no quê? Mas circule aí, ó, em demonstração. Então quer dizer que Paulo o quê? Demonstrava, abençoado. Está claro ou não está claro? Demonstrava o quê? O que Paulo demonstrava? Demonstração do Espírito, maiúsculo Espírito Santo, e poder. Está claro ou não está claro? Só eu que entendo isso. Você quer ver demonstração de Espírito de poder? Vai em Atos 19. Vamos ver aqui. Demonstração de Espírito de poder. Olha aí, Atos 19. Olha lá, já achei. Olha lá. Você quer demonstração de Espírito de poder? Primeiro está escrito. Ninguém pode ir contra o que está escrito. Um exemplo de demonstração de Espírito de poder. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Não está bom ainda? Para mim já está bom. Ó, 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Como assim? Dá um exemplo aí. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Não é demonstração de espírito de poder? Ou só eu que entendo isso? Está claro ou não está claro? Quer mais uma? 2 Coríntios 12, abre aí. 2 Coríntios 12. Olha lá. Estou te mostrando a diferença do falso para o verdadeiro. Do que só tem palavras, blá, 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 e do que tem o Espírito Santo manifesto. A unção de Deus, a aprovação de Deus, sinais de Deus. Não apenas conversa, não apenas palavra. Vai chegar uma hora que vai encher o saco, não vai aguentar mais ouvir, hein? Não é? Vai chegar uma hora que não vai aguentar mais, é a sua palavra. 2 Coríntios 12, olha o que Paulo disse, verso 12. 2 Coríntios 12, verso 12. Paulo falou, os sinais do meu apostolado, a evidência, a prova, sinais, 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós. Aí, quer mais claro que isso? O que Paulo está falando aqui? Que, Coríntios 2,4, a minha pregação, meu ministério, não consistiu apenas em palavras. Falei esses dias. O que prova Deus? Não falei esses dias? O que prova Deus? Os sinais, ué. Alô, você pode ver Deus? Não, porque Deus é Espírito. Como é que eu vou provar Deus? Olha Deus ali, você está vendo Deus? Não, não estou vendo a parede. Não, olha Deus aqui, estou vendo a outra parede. Não, olha Deus ali. Não, ali eu estou vendo, está escrito, você é salvo pela graça, mas eu não estou vendo Deus. Não tem como ver Deus. Então o que prova Deus? Hebreus 2,4. Deus testifica por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Ele se manifesta, Deus distribui. Hebreus 2,4, Deus distribui. 1 Coríntios 12, verso 11, Ele mesmo, o mesmo Espírito distribui todas essas coisas, particularmente a cada um como Ele quer. Coríntios 12, verso 7, a manifestação do Espírito Santo é dado a cada um. O que prova a Deus é a sua manifestação. O que prova a Deus são sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Não são palavras que provam a Deus. Quando Moisés subiu no monte, o que provou Deus? Tinha um professor de escola dominical lá? Tinha um teólogo lá? O que provou Deus? Sinal. Moisés, ele ouviu uma voz. Ué, mas quem é que estava chamando o meu nome? Meu pai e minha mãe que colocou esse nome em mim? Eu estou sozinho aqui, quem é que está me chamando? Moisés.
Moisés, eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Provou Deus. Porque ele se manifestou. Aí você vai ler Abraão, Deus apareceu a Abraão. Abraão, não faças mal ao menino, porque o Abraão ia sacrificar o Isaque. Você vai ler o Isaque, você vê Deus. Você vai ler Jacó, você vê Deus. Você vai ver Davi, você vê Deus manifestando. Você vai ler Samuel, você vê Deus. Você vai ler Salomão, você vê Deus. Você vai ler a Bíblia, Deus se manifestou a todos. Não é palavra não, não é quais, é sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Escrevam todos, escreva na geladeira, escreva na parede. O que prova a existência de Deus, o que prova que Deus existe, são sinais, prodígios, milagres. O cara é cego, de repente você ora e ele começa a enxergar. Isso é o quê? Sinais, milagre, maravilha. A pessoa está doente, você ora por ela em nome de Jesus, para a glória de Deus. O doente é curado. Isso é o quê? É a prova que Deus existe. Ou só eu que entendo isso? É a prova. A mulher tinha uma ferida na perna, me ligou. Não sou eu, mas é o poder de Deus. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, segundo o seu poder que opera em mim. A mulher ligou, pastor, tem uma ferida na perna. Oramos, a ferida fechou. Pastor, estou com muita dor, não consigo andar. Oramos, a mulher está sarada. Isso é o quê? Não foi eu que sarei. Eu estou em Santo André, a mulher está lá no Pernambuco. Quem que sarou ela? Se nós oramos em nome de Jesus para a glória de Deus. Sinais, prodígios, milagres é o que prova a existência de Deus. E se eu vou ficar dando testemunho aqui, eu nunca mais prego na minha vida. Só falando que Deus fez, e Deus fez isso ontem, Deus fez. Eu vou só falar. Porque para mim está claro que, olhem para mim, eu não creio em Deus só porque está escrito na Bíblia a respeito de Deus. Eu creio em Deus porque Ele se manifestou a mim. Por isso que eu creio nele. Não é uma teoria bíblica, não foi uma escola dominical que me fez crer em Deus, não foi um seminário bíblico que me levou a passar a crer em Deus. Não, Ele se manifestou a mim. Como foi a Moisés, com Elias, com Eliseu, com Davi, com Paulo. Ele se manifestou a Paulo. Está claro ou não está claro? Segundo Coríntios 12, estou terminando, verso 12. Paulo disse, os sinais do meu apostolado. Alô, diga bem forte, e por que tem que ser assim? Diga isso. Escreva isso, por favor. Vou esperar você pegar a caneta. Te dou 10 segundos para você pegar a caneta. Essa frase você tem que escrever. Você tem que escrever essa frase. Por que tem que ser assim? Por que Deus tem que se manifestar? Por que tem que ter sinais? Por que tem que ter um mover? Por que tem que ser assim? A resposta. Olhem para mim. Porque isso aqui, o que é isso aqui? É um abacaxi? O que é isso aqui? É uma Bíblia. Por que tem que ser assim? Por que tem que ter sinais? Por quê? Porque isso aqui, estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma Bíblia, a palavra de Deus. Aqui tem a palavra de Deus. Isso aqui, sem sinais, sem prodígios, é só uma religião humana. Um criou para lá, outro criou para cá, o outro criou uma ali, o outro criou uma para lá. É só uma religião, é só um livro. Olha aqui. É um livro de papel. Isso aqui, que fala dele, se ele não se manifestar, é tudo mentira. É um livro igual o Gibi da Mônica, igual a revista Veja. Vocês estão vendo um homem que tem autoridade para falar a verdade. Eu tenho autoridade para falar. Aqui é uma Bíblia. Nela contém a palavra profética de Deus. Mas essa palavra, sem sinais, sem a prova daquele que disse, não vale para nada. É só mais um livro na terra. Só quem entendeu.
Está claro aí? Está claro ou não está claro? Aqui fala de Deus. Mas na sua vida, no seu dia a dia, você vê Deus manifesto na sua vida. Nisso aqui, naquilo ali, naquilo lá, foi uma cura, foi um sinal, foi uma maravilha, foi um milagre, foi um prodígio. Aí você fala, nossa, isso é Deus mesmo. É Deus. Aí você fala, bem que está escrito. Está escrito, mas não é ele. Aqui é a palavra dele, não ele. A palavra dele, não ele. Uma coisa é eu te enviar uma carta. Outra coisa sou eu. O que eu escrevi é verídico, é genuíno. Mas não sou eu. É só a minha palavra. Eu posso escrever para você. Você não vai sentir o meu abraço. Você não vai sentir o meu beijo. Você não vai sentir o meu tocar. Eu estou só escrevendo para você. Ainda que seja verdade e sincero. Outra coisa é eu com você. Junto de você. Te abraçando, pegando em você. Aí você vai falar, o que ele escreveu é uma coisa e ele pessoalmente é outra coisa. Ou seja, é muito melhor ele pessoalmente do que apenas escrito. Se é que você me entende. Vamos terminar com 2 Coríntios 12:12. Os sinais do meu apostolado, Paulo falando, 2 Coríntios 12:12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós. Sublinha aí, foram manifestados entre vós. Foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, olha lá, prodígios e milagres. Do lado de milagres, como referência bíblica, escreva aí, Hebreus 2:4. Verso 12, do lado de milagres, tem espaço, escreva aí, H-E-B, ponto, abreviação de Hebreus, H-E-B, ponto, Hebreus 2:4. O que diz Hebreus 2:4? Para terminar, o que diz Hebreus 2:4? Também Deus, não é a palavra dele, que já é poderosa. Aqui é ele mesmo. Hebreus 2:4. Também Deus testificou com eles. Digam, como? Como é que Deus testificou com eles? Como? Ele mandou uma carta para eles? Mandou um WhatsApp? Como é que Deus testificou? Por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, Paulo escreveu um capítulo inteirinho só sobre dons espirituais. E ele disse no verso 1, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejam ignorantes. O que ele está dizendo? Eu quero que vocês entendam e compreendam que Deus se manifesta por meio de sinais, prodígios, milagres e maravilhas. O assunto hoje foi, como conhecer uma falsa doutrina? Bom, Deus vai dar sinais, irmão. Primeiro em Mateus 7,15 ele falou, o falso profeta vem disfarçado. E interiormente ele é um lobo devorador. Paulo confirmou em Atos 20, 29 e 30, que depois que eu morrer, Paulo diz, entraria no meio da igreja lobos cruéis, que não poupariam o rebanho. Homens falariam coisas perversas. São sinais de Deus para você conhecer uma falsa doutrina. Como também o falso mestre, o falso profeta, o falso pastor. Está claro ou não está claro? E por fim, como se conhece uma autêntica obra de Deus, uma autêntica manifestação de Deus? Como que se conhece? Hebreus 2:4, por meio de sinais, prodígios, milagres, dons do Espírito Santo, que é distribuído segundo a vontade de Deus. Porque um doente não vai ser curado por ele mesmo, ele vai ser curado pelo poder de Deus. Amém? Dons de Deus. Vamos terminar com Romanos 1. É isso que eu vou fazer dia 12 e 13 de março. Olha lá, para quem não sabe, vamos terminar aqui em um minuto para terminar. Romanos capítulo 1. Olha lá. É isso, por isso que eu quero que você venha aqui 12 e 13 de março. 12 e 13 de março, MGA
25 anos em graça. Vem. Um dos motivos, Romanos 1. Quem já achou Romanos 1? Olha lá. Coloca o dedo no verso 11. Romanos 1, 11. Você de longe, vem você de longe. Você de perto, vem de perto também. Por quê? 12 e 13 de março de 2022, estaremos celebrando aqui MGA 25 anos em graça. E haverá, pode ter certeza, haverá literalmente Hebreus 2:4. Deus, segundo sua graça e misericórdia e propósito, testificará conosco por meio de sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo, segundo a sua vontade, a qual nós respeitamos e cremos e submetemos. Amém? 12 e 13 de março. Vem. Sabe por quê? Romanos 1:11. Desejo ver-vos. Para quê? Para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Uma outra versão, a fim de que sejais fortalecidos com poder. Está escrito aí? Eu tenho 53 Bíblias, eu conheço alguma coisa, né? Romanos 1:11. 12 e 13 de março. MGA 25 anos em graça. Vem. Sabe por quê? Romanos 1:11. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quem quer ser fortalecido? 12 e 13 de março, aqui, MGA 25 anos em graça, para a glória de Deus. Ele testificará conosco por meio de sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. É o que diz Hebreus 2:4. Amém? Amém. Graça e paz a todos vocês. 12 e 13 de março, vem.